Olá, assombrados, eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos, na verdade 3 relatos de Maledite para vocês neste Maledite Night. E aí, tudo bem? Espero que esteja tudo bem, já vou pedindo para você deixar o like neste vídeo, tá? E não se esqueça da lojaassombrada.com.br, ok? Vamos para o primeiro de hoje então, que é este. A sogra Maledite que se arrependeu. Olha, vamos ver. Olá, Ana, Matheus e assombrados. Me chamo Fulana, mas como de costume pode me chamar de Fulana. Acompanho o canal há muitos anos e hoje resolvi contar um pouco da história da minha mãe e o que ela passou na mão de sua ex-sogra. Espero muito que vocês possam ler e desde já agradeço pela atenção. Desculpa se tiver algum erro na escrita ou na pontuação, os nomes estão todos trocados, pode ler tranquilamente. Obrigada. Agora quem conta é a minha mãe. Olá, eu sou... Os nomes estão trocados, ok? Olá, eu sou a Mari e quando eu tinha por volta de 15 para 16 anos, eu conheci o João. Um moço muito carinhoso, cuidadoso, prestativo, que sempre estava me presenteando e me agradando. Um verdadeiro príncipe. João já era um pouco mais velho que eu, mas nunca dei importância para isso. Então acabamos nos apaixonando e foi quando começamos a namorar. No começo era tudo lindo, tudo mil maravilhas, mas as coisas começaram a dar errado no momento em que eu fui conhecer a família dele e principalmente a mãe dele, que de primeira percebi assim que ela não gostou nem um pouco de mim. Com o passar dos meses de namoro, a mãe dele foi se revelando de uma forma que eu realmente não esperava. Em menos de 1 ano, o João me pediu em casamento e conforme o tempo foi passando, estávamos nos preparativos ali para o casamento. Eu ainda estava à procura do vestido e ele já tinha até encomendado o seu terno. Ganhei bastante coisas ali para nossa casa, o João já tinha comprado móveis e eu montado todo o nosso enxoval, o que despertou a inveja da minha sogra. Foi nesse período que veio a reviravolta na minha vida, onde tudo começou a dar errado. Aquele homem que eu conheci já não era mais o mesmo. João começou a me agredir, me tratava muito mal e acabou que não nos casamos. Foi aí que descobri que eu estava grávida da minha primeira filha. Com a descoberta da minha gravidez, minha mãe, que era muito rígida, me mandou embora de casa e então fui morar na casa da irmã dele, minha ex-cunhada. E lá eu era muito maltratada por ele. Minha mãe acabou descobrindo e pediu para que eu voltasse para casa. Nesse tempo que acabei descobrindo que a minha ex-sogra, a Maledite, foi nesse tempo que eu acabei descobrindo que a minha ex-sogra, a Maledite, tinha feito um trabalho para mim. Onde ela pegou uma foto minha, levou num cemitério e enterrou numa cova vazia. O intuito desse trabalho era que eu fosse abandonada, que homem nenhum sentisse atração por mim. E além desse, ela fez outro trabalho para que eu morresse. Na verdade, para que morresse eu e a minha filha no parto. E só descobrimos quando um tio meu chegou em casa e de repente começou a incorporar. E foi onde uma entidade nos avisou desse trabalho. Ela pediu para que o João a entregasse numa encruzilhada, uma galinha, óleo de dendê, farofa, dentro de uma aguida, não sei o que é isso, para desfazer esse trabalho. E assim foi feito. Ela pediu, a entidade pediu para que o João entregasse isso e tá. Bom, segui minha vida e conforme o tempo foi passando, minha filha nasceu linda e saudável. Depois de um tempo, a Maledite pediu para o meu irmão pegar uma terra no cemitério que era próximo... Para o meu irmão? Depois de um tempo, a Maledite pediu para o meu irmão pegar uma terra no cemitério que era próximo de onde morávamos. E como ele era inocente naquela época, né? Foi e pegou para ela. No mesmo dia, na verdade à noite, quando todos já estavam dormindo, a Maledite foi até a minha casa e jogou essa terra em cima do meu telhado. Nesse tempo, a minha filha já estava com seus 9 meses. E foi aí que eu comecei a sentir uma dor insuportável no quadril. E essa dor foi descendo para as pernas, até que eu já não conseguia mais andar.
Minha mãe, muito preocupada, pediu para um vizinho me levar até o antigo hospital, tal, localizado em tal lugar. Chegando lá, os médicos que me atenderam pediram vários exames e em nenhum deles acusava qualquer problema. Acabaram me encaminhando para outro hospital e nesse hospital pediram mais exames e novamente nenhum deles mostrava qualquer problema. E foi quando um médico chegou na minha mãe e falou: olha, senhora, só tem um lugar que você pode estar indo para descobrir o que a sua filha tem. E esse lugar é um centro espírita. Então nós voltamos para casa e eu ainda sentia muitas dores fortes, eu não andava. No mesmo dia, por volta da 1 da tarde, a Maledite foi na minha casa e disfarçadamente tirou uma meia que estava no meu pé e saiu. Quando foi 5 da tarde, ela voltou e colocou a meia de volta no meu pé. E na noite daquele mesmo dia, eu já voltei a andar, porém dando passinhos igual uma criança. Foi aí que vimos que realmente só ela que poderia ter feito algum trabalho para eu ficar naquela situação. E devido a muitas orações, ela meio que se arrependeu, né? E desfez o trabalho. Nunca mais tive problemas com ela. E ainda fiquei um tempo com o João. Tive minha segunda filha e depois de 2 anos de muitas humilhações e cansada de sofrer, me separei dele. Muitos anos se passaram e um dia, quando eu estava visitando a minha mãe, a minha ex-cunhada pediu para que eu fosse ver a Maledite, pois ela queria muito falar comigo. E então eu fui. Já não reconhecia mais aquela mulher, de cama, muito magra e muito doente. Ela me olhou e perguntou se eu a perdoaria depois de tudo que ela tinha me feito. Reconheceu que, mesmo sempre me fazendo mal, eu a tratava bem e com muito carinho. E então eu a perdoei. E assim ela fez a sua passagem, morrendo devido a um câncer de pulmão. Acredito que tudo o que ela tenha feito foi por conta de inveja, ciúmes pelo filho sempre me tratar bem, mas eu não guardo nenhuma mágoa dela. E esse foi o relato da minha... agora voltando. E esse foi o relato da minha mãe, Assombrados, uma mulher que desde que nasceu já passou por muitos trabalhos e também por muitos livramentos. E é isso, espero que tenham gostado, deixem o like e não se esqueçam de se inscrever. Beijos, Ana, Matheus e família. Um beijo pra você, muito obrigada. Pelo menos se arrependeu, né? Mas olha só, gente. Ai, Maledites. Fazer coisa pra pessoa morrer, pra morrer a criança e... Olha... Então, será que ela tava, sei lá, de certa forma pagando pelo mal que fez? Vamos para o próximo relato. A ex-Maledite do meu pai. Olá, Ana e Assombrados, meu nome é Fulana, amo o canal, assisto desde novinha e ficava com medo. Mas finalmente tive coragem de vir e falar sobre o meu relato. Informo que os nomes já estão trocados. Bom, tudo começou quando a Maledite se apaixonou pelo meu pai, que aqui vou chamar de Gabriel. E um detalhe, os dois são primos. Nessa época foi antes dele ter o seu atual casamento, tá? Mas vamos lá. Ela insistia e corria atrás o tempo todo. Os próprios familiares tentavam. Os próprios familiares acho que incentivavam para que os dois ficassem juntos e nada dele querer se relacionar com ela. E depois de várias tentativas, ela então teve a ideia. Na intenção de ter Gabriel, que não gostava nem um pouco dela, deu um presente especialmente para ele. Olha que fofa! Esse presente era uma pulseirinha que, após ele usar, incrivelmente se apaixonou pela Maledite. Os dois então se casaram e tiveram 2 filhos homens. 7 anos de infelicidade. Tanto que Gabriel tinha 5 amantes e ela sabia dessas traições e aceitava. Após esses exatos 7 anos, ele largou dela. O encanto passou.
Ele trabalhava em um ônibus que sempre passava na frente da casa da minha mãe. Então, foi aí que ele a conheceu, dentro do ônibus. Aqui vou chamá-la de Maria. Dessa vez foi ele que ficou quase 1 ano tentando ficar com a Maria. Realmente ele se apaixonou. Dispensou todas as amantes para ficar com Maria. Ela acabou cedendo e assim começou todo o inferno. A Maledite nunca aceitou que Gabriel não a queria mais. Não o deixava ver os filhos, jogava todos os presentes e materiais escolares, dizia que tinha macumba, falava mal dele para os filhos, colocou ele na cadeia por conta de pensão alimentícia, mas foi injustamente. Fazia cenários para parecer que ele ainda tinha amantes com a ajuda da própria família. Usava de tudo para infernizar os dois. Com Maria, ele sempre foi carinhoso, fazia tudo o que ela pedia, dava tudo do bom e do melhor. Sempre saíam, se divertiam, já que nessa época ele recebia muito bem. Depois de um tempo de relacionamento, Maria engravidou do meu irmão mais velho e foi obrigada a se casar e a morar junto com Gabriel. Antigamente, os pais eram muito rigorosos e não aceitavam filhos fora do casamento. Agora, com o casamento assumido, não só namoro, né? Foi mais um gatilho para Maledite. Maria, que não era boba, sabia que ela não parava de fazer trabalhos e mais trabalhos. Ele agredia Maria, é isso? Ela não podia falar com ninguém, nem com a mãe, nem com a irmã. Ele se tornou agressivo com ela. Ela não podia sair de casa, ele deixava ela com fome, não mandava dinheiro para os filhos. Ele ficava muito tempo fora. Começou a ter amantes caminhoneiras no trabalho, tinha ciúmes possessivo e bebia sempre. Ou seja, totalmente diferente daquele homem de antes. Mas ela não deixou a peteca cair e sempre se defendia espiritualmente. E o casamento continuou bem e ele retornou e ele voltou a ser o homem de antes. Mas vocês acham que parou por aí? Não! Mesmo depois de 25 anos, esses anos nunca foram totalmente em paz com a Maledite perturbando. Ela já fez inúmeros trabalhos que foram revelados por vários pais de santo, que a mesma sempre ia uma mulher de outra cidade para fazer trabalhos pesados. Maria já teve 2 acidentes com carro, que não teve nenhum arranhão. Passou por 2 cirurgias, uma depressão profunda que vem e vai e faz com que Gabriel perca a vontade de construir sua casa, que sempre está em obra, que perca a vontade de trabalhar e só saiba pescar para aliviar a tristeza. O casamento passa por muitos perrengues, pois ela nunca para. Acho que porque a Maledite nunca para e todo final de ano ela perturba o casal. Mas a justiça também vem a cavalo, né? Maledite fez uma cirurgia de coração, um corte enorme no peito. Não pode passar nervoso, senão morre e vive de remédios. Sua mãe, que também não é flor que se cheire, quebrou o fêmur inexplicavelmente. Mesmo assim, ela não descansa e continua fazendo trabalhos. Mas o que Deus une, ninguém separa. Pois Gabriel e Maria, passando por altos e baixos, permanecem juntos e com 3 filhos, 2 homens e eu como única mulher. Olha, eu resumi bem sobre todas as maldades que essa mulher já aprontou. Você acredita, Ana, que ela já quis Você acredita, Ana, que ela já quis relacionar eu com meu próprio irmão? Ela quis que vocês tivessem um affair, você e o irmão. Ela sendo filha de outra mãe, mas os 2 sendo filhos do mesmo pai. Gente, com certeza ela precisa de ajuda. Tá bem, não. Muito obrigada por ler o meu relato, que possamos sempre seguir com os anjos de luz para ficar longe dessas maledites terríveis. Nem me falem. Tá louco, povo doido. Essas maledites. Tu doida, gente. Alguém aí já caiu nas mãos de uma maledite ou se livrou
de uma maledite? Conta aí pra gente. E vamos pro próximo e último relato de hoje, que é este. A cunhada maledite. Olha, hoje tem aqui sogra, ex, cunhada, tudo ali, ó. Então vamos agora pra cunhada maledite. Oi, Ana, me chamo fulana e queria contar um relato que aconteceu com a minha família sobre uma maledite, que foi esposa do meu irmão. Meus pais sempre contaram a história romântica deles, que eles dois foram o primeiro namorado um do outro, que inclusive eu acho isso lindo. E eu e meu irmão sonhávamos em ter um romance assim, sabe? Primeiro amor e ser assim pro resto da vida. Pois bem, com o meu irmão não foi assim. Eu, que sou a mais nova, comecei a namorar um rapaz, que é uma ótima pessoa, Ana. Nunca vi maldade naquele ser. E por mais que não estejamos juntos hoje em dia, né? Eu tenho um carinho enorme por ele. Bom, e os meus pais eram muito rígidos. Do tipo que eles não gostavam de ver a gente muito perto um do outro. Se ele viajava com a nossa família, nós dois não podíamos entrar na piscina ou no mar juntos. Olha, muito rigorosos mesmo. E com o tempo, meu irmão levou uma menina lá pra casa, sem avisar pra ninguém. Só chegou e apresentou. Oi, mãe, essa aqui é a maledite. E ela parecia ser uma menina muito meiga, educada, comportada. Na segunda vez que ela foi lá em casa, ela já foi pra dormir. E a minha mãe tinha falado pra ela que ela iria dormir no meu quarto comigo e não com meu irmão. Pois bem, quando deu o horário de dormir, ela estava na cama do meu irmão. Só de blusão e desfilando pra cima e pra baixo, mostrando a polpa da bunda. E quando minha mãe viu aquela cena, ficou petrificada, mas não falou nada. Quando foi no outro dia, minha mãe veio me falar que ouviu os dois fazendo atos de maior de 18 anos. Que é o que... Se é que você me entende. E a maledite agindo como se assim nada tivesse acontecido. Com o passar do tempo, eu fui me aproximando muito dela. E a gente contava muitas coisas assim uma para outra. E ela sempre falava mal do relacionamento dela. Que meu irmão era isso, que meu irmão era aquilo, que ele fazia isso, que ele não fazia aquilo. E quando ela me perguntava do meu relacionamento, eu sempre dizia que era bem calmo e que, na verdade, meu namorado me tratava como uma rainha. No mínimo. E ela sempre soltava alguma piadinha sobre a gente, sabe? Teve um dia que ela me perguntou se eu era virgem. E eu revelei que não era mais. E que não tinha falado nem pra minha mãe e nem pra ninguém. E ela me jurou nunca contar pra minha mãe, pois ela sabia que se minha mãe soubesse, iria dar uma confusão imensa. Guarde essa informação. Com o passar do tempo, ela foi se mostrando uma pessoa folgada e falsa, sabe? Minha mãe pagava a faculdade dela, pagava perfume pra ela, shampoo caro, roupas. E Ana, tudo o que a minha mãe comprava pra mim, também comprava pra maledite. E quando eu fui ver, a maledite estava morando lá em casa. Já entrava no meu quarto, mexia nas minhas coisas, sujava as minhas coisas e não limpava, usava minhas coisas, abria minhas gavetas. Eu acho que só não usava as minhas calcinhas, porque não deve ter achado a gaveta onde elas ficavam. Enfim, Ana, se lembra que eu falei que minha mãe pagava a faculdade dela? Teve um dia que ela não deu o boleto para minha mãe e já tinha passado o vencimento há 2 semanas e ficou bem mais caro do que já era. E ela ficou indignada porque minha mãe falou que não ia pagar, pois ela só tinha essa responsabilidade, né? De dar o boleto. E que não dava para pagar os juros, pois era absurdo. Pois a maledite fez um escândalo. Falou mal da minha mãe para mim, dizendo que ela era sem noção, que o que custava ela ir atrás do boleto e pagar. Ó, só não chamou minha mãe de santa. E eu sempre ouvia calada. Teve um dia que a gente estava no ônibus conversando e ela chamou meu pai de... Não posso nem falar aqui. Chamou meu pai de pau no... Detalhe que ela estava vestida com uma roupa que o meu pai tinha comprado. Estava no ônibus
graças ao passe que o meu pai tinha comprado. Na hora eu fechei a cara e disse para ela nunca mais falar do meu pai desse jeito. Na mesma hora ela se calou. Lembra do meu namorado? Ela morria de ciúmes quando eu estava com ele. Ana, eu via ela todo dia. Eu a via todo dia. E o meu namorado eu via 2 vezes no final de semana. E olhe lá. E por pouquíssimo tempo. E nesses únicos momentos, ela queria que eu desse atenção a ela. E só a ela. Chegou um dia que ela foi falar para os meus pais que eu virava outra pessoa quando eu estava com ele. Que eu tratava ela muito mal. Que eu não dava atenção a ela e minha mãe, besta que era, para Maledite, acreditou e brigou comigo. Eu fiquei com tanto ódio, Ana. Em menos de 1 ano, ela e meu irmão estavam casados no civil. A gente conheceu a família dela, que são tão piores quanto ela, pois uma parte fez comentários racistas, inclusive. E os pais dela não davam nada a ela, nem dinheiro para comprar alguma coisa básica, pois segundo o pai dela, quem está ali... Olha o que o pai dela falou. Quem está ali comendo que deve comprar suas coisas. Teve um dia que fui na casa dos pais dela com ela e a mãe dela falou para mim que não pisava mais na minha casa por causa da minha mãe, pois ela era muito barraqueira. Na mesma hora eu falei, como se minha mãe se importasse da senhora, se a senhora vai ou não lá em casa, né? As duas me olharam com uma cara tão feia. Oxe, só elas é que podem soltar o veneno, é? Um dia, ela e minha mãe brigaram muito feio. E minha mãe comentou que iria chamar a mãe da Maledite para conversar. Como se fosse ajudar em alguma coisa, né? E eu disse, ai mãe, nem chame. E ela não entendeu o porquê. E eu também não ia revelar o motivo. Até o momento que minha mãe falou, ou você fala, ou fulano, no caso meu namorado, não pisa mais aqui em casa e ainda tira o seu celular. Aí eu falei, né? Minha mãe ficou incrédula. Foi falar com a Maledite e a própria contou o segredo que ela jamais contaria. Pois bem, Ana, tive que sair de casa por causa disso e ficar na casa dele, do meu namorado. E depois uma amiga minha me abrigou na casa dela. Olha, foi horrível, pois eu vi as duas super amigas, a mãe e a Maledite. E quando eu voltei para casa, a Maledite tinha inventado mentiras a meu respeito, coisas que eu nunca fiz, e os meus pais acreditaram nela. Minha família ficou meses sem falar comigo, mesmo morando na mesma casa, e ela sempre olhava para mim e sorria com malícia, mas eu nunca falei nada. Depois de tempos, tudo se acalmou, mas eu tive que terminar com o meu relacionamento. E me vi assim no fundo do poço, Ana, pois ele era o meu namorado e meu melhor amigo, entende? Enfim, com o passar do tempo, meu irmão e ela já estavam com um casamento religioso marcado e a minha mãe permitiu chamar alguns amigos, eu chamei 3. E a noivinha, que não pagou nem o buquê que ia entrar na igreja, disse assim, amiga, convidado não convida, viu? E fez outro escândalo, pois disse que esses meus amigos já deram em cima dela e ela era uma mulher de respeito e que eu respeitasse o casamento dela. E olha só, depois do divórcio, a gente foi saber que ela foi perguntar quem ficaria com ela enquanto ainda estava casada. Bom, o casamento aconteceu, teve várias outras coisas que eu não vou falar, pois o relato já está grande. Mas em menos de um mês, ela pediu o divórcio. Pois como ela foi morar com o meu irmão, só os 2, e viu que os meus pais cortaram as coisas que davam a ela não gostou. E também faltava alguns dias para o carnaval. Aí ela pediu o divórcio. Ana, eu vi o meu irmão, tadinho, no fundo do poço. Sabe, parecia que cada vez mais ele se afundava. Quando a gente pensava que ele estava melhor, pior ele ficava. A família da minha mãe, as mulheres, sempre falavam, olha, eu sonhei com tal coisa e aconteceu.
Sonhei que o fulano morria e horas depois o fulano morreu. Então sempre teve essa espiritualidade, sabe? E creio que seja herança, pois minha mãe também é assim. Enfim, eu achava que essa herança tinha terminado com a minha mãe, pois eu nunca tinha sonhado, sentido, nem nada do tipo. Até um dia que eu sonhei com duas pessoas que pareciam mais coisas do demônio. Essas duas pessoas estavam pisando em um corpo no chão do quarto onde eles dormiam. Não, peraí. E essas duas pessoas estavam pisando em um corpo no chão do quarto onde eles dormiam antes de se mudarem. E elas riam. E toda vez que o corpo expressava dor, elas riam mais. E eu perguntava: o que vocês querem comigo? E eles riam e respondiam: com você? A gente não quer nada. A gente quer é com ele aqui. E apontaram para o corpo sem vida no chão. E quando acordei, eu senti um aperto enorme no coração, como se fosse a dor de um luto. Contei para uma pessoa de confiança que é um bandista e espírita. E ela me revelou que toda vez que olhava para mim, ela via uma proteção muito grande e que eu tenho uma religiosidade grande, já quando olhava para o meu irmão, só via escuridão e não existia fé ali, nem proteção nele, e que eu deveria rezar pela vida e pela alma dele. E sinto, Ana, no meu coração que essa maledite fez algum trabalho para o meu irmão, pois já falou que antes a mãe dela fazia muito isso, e o tio dela também. E foi isso, Ana e Assombrado. Sei que o relato ficou grande, mas cortei muitas partes para não ficar maior do que já tá. Me vejo assim sem escolhas e como ajudar o meu irmão a sair dessa por causa dessa maledite. Bom, tenta ver se ele não te acompanha em algum lugar, né, que possa ajudá-lo a se proteger espiritualmente, não é? Para que as coisas não piorem. Bom, triste, muito triste ver a atitude e o pensamento dessas maledites, né? Ô, gente pequena. Bom, esses foram os relatos de hoje, espero que tenham gostado. Se tem alguma história assim de maledito, conta pra gente. E se for comentar, que seja com respeito. Um grande beijo pra vocês e a gente se vê no próximo relato. Fui, tchau, tchau.